eu sou o Sandesh e queria mostrar para vocês hoje um oráculo que eu gosto muito que chama Os 40 Servidores. Né? Além desse grimório, ele vem também as cartas. São duas possibilidades. A gente pode usar como oráculo e pode usar também como fonte de inspiração para magia. Cada um desses servidores pode estar nos contando a energia do momento e também cada um desses servidores pode ser invocado para o nosso momento para poder, com a energia deles, com a atuação deles, trabalhar um pouco o nosso momento de vida, né? Então, vamos ver quem são os servidores, vamos conhecer, são 40 servidores. O primeiro servidor apareceu a manifestante. Manifestante, ela tem uma energia de raiva, ela fala muito forte para botar a boca no trombone, expressar o que pensa, expressar, falar, dizer, ela empresta a raiva dela para a gente não engolir, para a gente conseguir se fazer ouvir, ser ouvido, não ser ignorado, né? Quando a gente invoca a energia da manifestante através dos símbolos, todos os servidores têm um sigilo, têm um símbolo, a gente invoca essa capacidade de usar nossa indignação para se fazer ser respeitado, né? E quando numa consulta sai a manifestante e diz muita raiva e hora de botar a boca no trombone, né? Um outro servidor que saiu agora, o Guardião do Portal. Quando a gente usa o sigilo dele, ele ajuda a abrir as portas. Ele sempre que sai, aparece quando a gente está num momento da vida da gente que a gente se sente meio excluído. Parece que a gente está fora, parece que não foi convidado para a festa. Às vezes a gente se sente excluído da prosperidade, ou de uma grande história de amor, ou da saúde, ou de alguma coisa ligada à espiritualidade. Tem alguma porta que está trancada e a gente ficou do lado de fora. Quando ele sai no jogo, está na hora de ter a chave que vai dar acesso àquilo que a gente ficou trancado lá de fora. E o desenho, o sigilo dele, ajuda a gente a atrair esse tipo de energia para a vida da gente. Um terceiro servidor, o pai. O pai, ele ajuda, enquanto uma energia de mãe nos protege da vida, o pai nos protege na vida. Ele traz bons conselhos para a gente conseguir sair vitorioso e com sucesso na vida, na rotina, no dia a dia, nesse mundo bem encarnado. Quando ele sai, mostra de uma presença que dá bons conselhos. Quando ele é invocado, a gente consegue estar muito inspirado para poder viver esses bons conselhos na vida. Outro servidor, o guru. Ele gosta de coisas práticas, então ele pega todo o conhecimento e diz assim, só tem valor se eu posso utilizar. Então quando ele sai no jogo, está dizendo, você já sabe pra caramba, pratica, né? E quando ele é invocado, utilizando o sigilo dele, ele diz assim, eu sou capaz, né, de botar em prática meus conhecimentos, minhas ideias e meus projetos para estar atuando na minha vida. Outro servidor, o adversário. Ele significa que quando ele sai num jogo, que ele mandou um representante para sua vida, né, para fazer cabo de guerra com você. Você quer ir para um lado e tem um representante do adversário, desse opositor na sua vida, puxando para o outro lado, né? Mas como numa academia de musculação, um peso puxa para o lado e quando você puxa para o outro, né, se o peso não é maior que você, ele lembra da sua força, desenvolve a sua força e lembra do quanto você é forte. Nada pode se opor a você, isso vai te deixando mais forte. Um dos grandes objetivos do adversário é realmente, né, te deixar mais forte, né, não tornando a tua vida tão simples, tão fácil, né? É o ganho que vem com um pouco de dor, né? Quando a gente invoca o símbolo do adversário, a gente diz, retire seu representante da minha vida, que eu vença, que eu fique forte, que nada possa se opor a mim. Outro servidor, que nós vamos conhecer aqui, o Sol. Brilho, luz, calor, vida, energia. Quando ele sai, ele está dizendo que a gente está num momento brilhante, é um sim, é um sucesso. Quando a gente usa o sigilo do Sol, a gente está atraindo o seu enorme brilho para chamar uma atenção danada e fazer as coisas, né, acontecerem com muito sucesso na vida da gente, sem muita privacidade, né? Outro servidor que a gente vai conhecer, o planeta. O planeta é essa energia tão antiga, né? Quando ele sai, a gente se sente uma parte de um grande todo, né? Qual é a nossa parte nesse grande todo? E quando ele é invocado, a gente se sente pertencente a algo maior da qual a gente está fazendo parte. Depois a gente tem um outro servidor que é, olha aqui, o doador, é dando que se recebe, né? Quando
milagre está pronto para acontecer na vida da gente, né? O doador é a carta do milagre. Diz que a nossa gavetinha de merecimentos está pronta, a gente precisa abrir e tomar posse dos milagres que a gente já está pronto para viver, né? O doador diz que você já deu bastante e está pronto para receber, né, como resultado de tudo que você fez até aqui. Outro servidor, a curandeira, né? Essa aqui é ótima para trazer cura. Claro que principalmente ela invoca as questões ligadas à saúde, mas quando ela sai diz que as coisas estão sendo curadas, às vezes no financeiro, às vezes numa relação, às vezes num caminho espiritual, né? E ela realmente fala dessa capacidade de sanar o que estava ferido, o que estava machucado, o que estava traumatizado, o que estava estrupiado, né? Ela tem essas artes de cura, né, para esses pontos. Pode ser invocada ou ela aparece num jogo. Outro servidor que a gente tem, a Lua. Enquanto o Sol é a luz do dia, a Lua é a luz da noite. Quando ela sai, diz que a vida da gente está parecendo meio escura, meio sem solução, meio sem clareza. E a presença dela diz que vai ter brilho e vai ter luz guiando a gente no meio da escuridão. Não é que a escuridão vai embora, mas a gente vai conseguir achar o caminho no meio das dificuldades que estão rolando, né? A Lua traz essa energia mística, essa energia de autoconhecimento, essa energia profunda e é um caminho no meio da escuridão. Quando ela é invocada, a gente consegue encontrar uma luz onde parece estar tudo escuro. Outro servidor, né? O exaurido. Quando ele sai, mostra quando a gente está exausto, cansado, não aguenta mais. Tudo que tinha para dar já deu, né? A gente chegou no fundo do nosso poço de exaustão e está dizendo que precisa recolher e dar um tempo, né, para poder recarregar as pilhas e voltar a brotar de novo, novos brotinhos, novas folhinhas, né? Fala do quanto a gente está cansado e né, o sigilo do exaurido nos ajuda a reconhecer que deu para a bola, para de ficar tentando e mexendo, descansa. Outro que a gente tirou aqui, o servidor protetor. Né, o sigilo dele, claro, traz proteção e quando ele sai no jogo diz que você está muito inocente na situação, precisa se proteger um pouco mais, né? Fica de olho no que está acontecendo. Outro servidor, os 40 servidores, é o contemplador. Contemplador, né, ele fala daquele pedaço dentro de você que está sempre observando, como se fosse teu inconsciente. E lá dentro do seu inconsciente, sempre no teu observador interno, né? É aquele lado seu que não se identifica, que é o testemunha, né, que é o meditador, está lá testemunhando em silêncio, só observando tudo que está em camadas e camadas e camadas do seu inconsciente. Ele ajuda você a se conhecer melhor, né, quando ele é invocado. Outro servidor é o maestro. Ele tem a varinha na mão e ele vai regendo. E conforme ele vai regendo, a orquestra vai tocando do jeito dele. Então ele fala muito quando a gente precisa orquestrar e compor os acontecimentos da nossa vida do jeito que nos faz feliz. A gente é a rainha ou rei da nossa vida. Então, quando ele sai, ele está dizendo que agora, né, eu que mando aqui, eu que tenho a varinha na mão, e quando ele é invocado é para você recuperar o controle, né, de orquestrar a própria realidade. Outro servidor dos 40, afortunado. Melhor de todos, melhor, pelo menos em termos de conforto, né, de todos os 40 servidores. Ela mostra essa cornucópia da abundância, trazendo abundância, prosperidade, tudo de bom, transbordante, mais até do que a gente consegue dar conta, tudo de bom. Né? A Fortunada é realmente um momento de abundância e fortuna, e usar o sigilo dela atrai essa frequência, essa vibração, né, de transbordar na vida da gente. Né? Depois, o pensador. Ele, né, como o nome diz, né, é lógico, sensato, astuto, ele deixa de lado o que está sentindo, raiva, medo, tristeza, alegria, amor e paixão, agora não. O que é lógico e sensato é o que ganha tempo e o que ganha atenção, o que ganha consideração. Quando ele é invocado, a gente sai desse monte de emoções e consegue olhar as coisas com um olhar mais crítico, atento, racional. Né? Outro servidor, a balanceador. É bom quando a gente está num momento assim muito de mais de uma coisa e de menos de outra. Às vezes está muito para o trabalho, ou muito para a relação, ou muito espiritual, ou muito material, né? E a gente precisa dar uma equilibrada na vida. Nem em cima nem embaixo, nem quente nem frio, nem dentro nem fora. Equilíbrio e harmonia. A balanceadora é uma carta de centramento, né? A metade da balança.
Outro servidor, o explorador. Nos ajuda e nos convida a explorar um pouco mais. Quando ele está no jogo, ele pergunta, e o que mais? Né? Quando ele é invocado, ele ajuda a gente a trazer essa curiosidade, essa inocência, esse frescor de primeira vez, de querer se tornar maior. Que bom que você sabe um monte de coisa espiritual, e que mais? Que bom que tá legal o seu relacionamento, e que mais? Que bom que você tem bastante dinheiro, e que mais? Que bom que você tem bastante saúde, e que mais? Então ele sempre ajuda a gente a ousar ir além das bordinhas da cerquinha branca da vida da gente, para a gente poder continuar, né, crescendo, evoluindo e desenvolvendo. Outro servidor, a morta. A morta nos liga aos nossos ancestrais, aos mortos queridos e outros nem tanto queridos, mas todos aqueles que já foram, todos aqueles que já passaram, né? E a gente consegue angariar a bênção dos nossos ancestrais. A morta sempre é uma carta de bastante conexão, né, com aqueles que já se foram e que estão presentes ainda de alguma forma, né? E é para a gente angariar a bênção dos nossos ancestrais. Outro servidor que a gente vai conversar agora, a casta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma carta que é a carnal, que ela é muito atraente. A casta é pelo contrário, ela limpa da vida da gente que não serve mais. Ela é boa fazer em purificações, em limpezas, ela tira todas, ela vai banindo todos os nossos vícios para que a gente possa desenvolver as virtudes. Né? Então a conexão dela com as virtudes ela é ótima para limpezas, purificações, né? Para todos esses trabalhos de expurgar o que não serve mais. Né? Ela realmente tira a gente dos vícios da vida da gente. Vício pelo quê? Né? Será que por internet, por drogas, por álcool, né? Por tempo dedicado de um jeito ou outro, comida, sei lá do que, né? Trabalho. Então ela ajuda a gente a esvaziar os vícios e abrir um espaço onde as virtudes podem aparecer. Outra servidora, a dançarina. A dançarina diz assim, olha, não deu tudo certo, não tudo funcionou. A dançarina está dançando na chuva, choveu, que pena. Fazer o quê, né? Vamos fazer algo de bom com isso, né? Vamos fazer algo de bom, né? Já que está chovendo, vamos dançar na chuva, né? Então assim, que eu possa sobreviver para lutar outro dia. Né? Então ela diz assim, ok, a gente aceita o que aconteceu, nem sempre a gente ganha todas as vezes, né? Mas a gente está vivo para lutar outro dia, né? Então ela ajuda a gente a lidar bem, quando a gente invoca ela ou quando ela aparece no jogo, é para a gente tentar lidar bem com uma coisa que não deu do nosso jeito, né? Outro é o mensageiro. O mensageiro tem duas partes de uma mensagem, né? Tem quando alguém emite, quando a gente está emitindo uma mensagem para que os outros consigam entender o que a gente está falando. E quando uma mensagem está vindo na nossa direção, para que a gente possa entender exatamente o que foi dito. Quando sai a carta do mensageiro, diz assim, preste atenção no que você está falando, se faça claro, ou no que está sendo dito para você. Entenda os sinais, qual é a mensagem que isso aqui está trazendo. Porque nem sempre é com palavras, às vezes é com símbolos, com sons, com coisas assim, para a gente entender a mensagem ou conseguir passar a mensagem, né? E quando a gente invoca o mensageiro, a gente desenvolve nossa capacidade de se expressar e de interpretar as mensagens que chegam para a gente. Outro servidor, a mãe. Antes ia sair do pai, agora a mãe. Olha essa grávida, né? É colo, é nutrição, é apoio, é ninho, é aconchego. Quando essa carta sai, está dizendo que você precisa dessa nutrição. Te dá um tempo, te dá um cuidado, recebe massagem. E quando você invoca essa carta nesse sigilo, você está trazendo para a sua vida mais cuidado, mais lar, mais nutrição, né? Outro servidor, né? Aqui a aventureira. A aventureira, né, ela realmente provoca você, ela diz pra você assim que a vida pode quebrar o padrão, né? Se você nunca foi lá, experimenta. Se você nunca botou noz moscada no bolo para ver o que fica, experimenta. Ela diz assim, arrisca sair do conhecido. Sabe, se você é aquela pessoa do tipo, eu sempre caminho de creme, eu gosto de creme, eu quero de creme. Eu sempre sentei naquele lugar ali que eu gosto de sentar ali no meu lugar. Eu sempre estaciono desse jeito, eu sempre faço assim, né? Esse é meu jeito, esse que eu gosto, eu já me conheço, eu já sei. A aventureira diz então, né? Vamos quebrar o padrão, né? Porque o mundo é um pouquinho maior do que tudo que você já sabe, né? Depois a gente tira aqui o mestre. O mestre nos convida a gente a expressar a melhor versão de nós mesmos, né? E eu estou fazendo o que eu sei fazer de melhor, ou já sei fazer melhor que isso na saúde? Estou fazendo o que eu sei fazer de melhor, ou já sei fazer melhor que isso no relacionamento? Estou fazendo o que eu sei fazer de melhor, ou sei fazer melhor que isso, né, com o meu trabalho, ou com minhas caminhadas espirituais, com as minhas disciplinas espirituais?
O mestre, né, é essa conexão com o eu superior da gente e que nos encoraja a expressar o melhor que a gente sabe fazer, o melhor do nosso potencial em cada área da vida da gente, né? Ou o sigilo dele, né, que ancora também essa energia de mestre sobre o assunto que a gente esteja envolvido. A melhor versão. O próximo é a mídia. A mídia sabe que nem tudo que é dito é toda a verdade. Então, quando a gente está precisando da mídia, a gente diz que a gente possa ter uma boa reputação, né? Que a gente possa passar uma boa imagem, que os outros possam nos ver legal, que a gente possa alcançar essa manutenção da reputação, né? E meu nome, né, seja bem visto. Por outro lado, quando os outros estão usando a mídia com a gente invoca a mídia para dizer assim: eu sei que essa não é toda a verdade, que eu veja a verdade por trás de todas as meias verdades, né? Vamos dar uma olhada nisso. Quando a mídia parece dizer assim para você, não mostra tudo, conta só o que vai servir, ou não estão te mostrando tudo, tem algo por trás aí que não foi dito. A mídia fala disso. Depois, o próximo servidor, dos 40, que a gente vai ver, o levitador. Diz assim, para ficar leve as coisas, para ficar sutil, para ver as coisas de um ponto de vista superior, para ver o panorama completo, né, de uma situação na vida da gente. Quando a gente invoca ele, a gente consegue ter uma visão por cima, total, uma visão completa. E também, quando a gente sai num jogo, está dizendo que a gente precisa se elevar acima dos nossos dramas pessoais, né? E olhar a coisa do ponto de vista mais geral, né? Ele ajuda a gente a tratar na coisa mais leve, sair do drama, porque ele tem uma visão mais completa da situação. O próximo servidor, o reparador. Essa é uma das cartas mais perigosas dos 40 servidores. O reparador, né, ele diz assim: tudo dá para resolver. Tudo dá para resolver, né? Tá disposto a pagar o preço e depois você vai saber conviver com a tua decisão, né? Ah, tô muito doente. Às vezes a gente cura, às vezes a gente morre, né? Ah, o relacionamento tá difícil, né? A gente melhora ou a gente rompe, né? Ah, aquela situação tá lá. Tudo dá para resolver, desde que você saiba e dê conta de bancar, né, o preço que isso vai custar na sua vida. Você contrata esse mercenário para lá e resolver uma coisa para você. Você dá conta de pagar o preço e depois você vai dar conta de conviver com a sua decisão para o resto da sua vida, né? É uma carta que chama na chincha na responsabilidade, né? Então, quando ela sai no jogo, está dizendo assim, ó, dá para resolver. Quer mesmo? Tem certeza? Né? Vai pagar o preço que isso custa, né? E vai conviver bem com a tua decisão tomada. E se a gente invoca o sigilo dele, a gente está chamando ele para resolver um negócio e está dizendo para ele que eu aprendo a viver com a minha decisão e eu pago o preço que for necessário. Depois, a carnal. A carnal, antes eu mostrei a casta, que ela limpava todas as coisas. A carnal, ela atrai, né? E ela atrai atenção. Quando a carnal sai, tá dizendo, você está chamando uma atenção, você está atraente, você está magnético, todo mundo está olhando para você, né? E a carnal também, quando a gente invoca ela, para a gente invocar essa capacidade de ser magnético, atraente, de invocar para nossa vida aquilo que a gente está seduzindo para entrar na nossa história. Às vezes uma carta que desenvolve bastante amor próprio quando a gente está precisando, né? Outro servidor é a ideia. A ideia nos ajuda a encher nossa cabeça cheia de brilhantes ideias, né? Só que a ideia não é uma carta leal. Então, assim, ó, tem ideia, é para botar em prática. Ah, eu tô meio me enrolando que eu tive uma ideia bem boa, mas eu quero que sei lá o que fique melhor e coisa assim. A ideia, se você não está botando ela em prática, outra pessoa tem a mesma ideia e coloca em prática. Ela quer achar alguém que coloque ela em prática. Então, quando a ideia sai para você, diz assim, ó, a ideia veio até você. Agora coloque em prática, senão outra pessoa vai ter ideia, né? Te aligera. E quando você invoca a ideia, você está invocando a inspiração, né, para o seu momento. Outro servidor, dos 40, a gente tem o abridor de caminhos. O abridor de caminhos, quando ele sai no jogo, diz que os bloqueios, né, foram retirados do seu caminho. O caminho está aberto, está livre, segue adiante, vai dar tudo certo, é tudo de bom. E quando a gente invoca um abridor de caminhos, a gente está invocando, né, desatravanco para alavancar a nossa vida e o nosso processo. Outro servidor é a vidente. O
pensador, ele confiava muito na lógica. A vidente, ela bota a lógica de lado e ela diz, não importa se eu entendi ou não, né? Eu sinto a verdade, né? Então ela confia no que ela profundamente sente, essa conexão intuitiva, psíquica, numa voz interior, né, profunda que guia os passos. Quando sai a vidente, né, independente se é lógico ou não, faz o que tu sente que é verdade. E quando a gente invoca a vidente, a gente abre a nossa capacidade de percepção de uma realidade sutil. Outro servidor que a gente está trazendo aqui é o diabo. O diabo é uma carta que tem uma intenção de provocar desconforto, porque ele fala dos nossos preconceitos. Eu acho que isso não vai estar bom, assim, tu nem conhece, né? A partir dos meus valores, a partir da minha cultura, a partir das minhas experiências aqui, eu tenho afinidade com algumas coisas e preconceitos com outras coisas. E a carta do diabo diz que você está vivendo uma situação da sua vida que você está se amarrando, se impedindo de aproveitar uma coisa boa pelos teus preconceitos. Né? Ele diz que as correntes que te prendem, você precisa quebrar. É só preconceito seu, é só dificuldade sua de lidar com isso. E para aproveitar mais da vida, te liberte das correntes que te prendem. E aí a gente tem o próximo servidor, que é o olho. O olho é a carta que representa a própria divindade nesse oráculo. Se ela sai no jogo, diz presença de Deus invisível e transcendente na sua vida. Se você invoca o olho, você invoca a presença desse algo maior que tudo sabe, que tudo vê e que está presente, permeando a existência. A próxima é a bibliotecária. Ela fala de aquisição de informação. Quero aprender, quero ter memória, quero me lembrar, quero saber. Conhecimento é poder. Né? Ela fala muito, né, quando ela é invocada ou quando ela sai num jogo, de que vai estudar, vai aprender, vai se lembrar, vai bancar a informação. O próximo servidor é o monge. O monge diz assim, tua vida está muito complicada, simplifica, né? Menos, né? Esvazia tua mochila, esvazia tua rotina, esvazia teu quadro de horários, a tua lista de prioridades, a sua agenda, né? Simplifica, que a vida possa ser mais simples, que todos conheçam uma vida mais em paz. Essa é a ideia do monge, quando invocado ou quando ele sai num jogo, né? Quando o próximo servidor sai, o desesperado. Todos os servidores dão algo para as pessoas, menos o desesperado. O desesperado é um servidor que ele come. Ele diz assim, me dá teu desespero, me dá sua dor, me dá seu sofrimento que eu vou usar como meu alimento. E a gente pega e entrega para ele e a gente fica com uma vida melhor, porque tudo que era desesperador na nossa vida a gente entrega para ele usar como alimento. O desesperado é uma carta que fala que ele usa como alimento aquilo que a gente não quer mais. A gente dá tudo para ele, desespero, dor, sofrimento, escuridão, né, derrota, ruína, falha, luta em vão, e ele usa tudo isso como alimento na vida. Ele não nos dá, mas ele leva embora e tudo fica para ele, graças a Deus, faz um bem danado. Quando a gente invoca ele, a gente invoca essa caçamba de lixo para levar embora as coisas que não servem mais, e quando ele sai num jogo, ele diz que a gente está desesperado, que a gente precisa se livrar um pouco disso que não está ajudando, né? O próximo servidor, a bruxa. Assim pra gente, quando não dá para resolver, né, de um jeito, vou contratar um advogado, vou falar com o chefe, não dá para resolver, a gente resolve de um outro jeito mais sutil. A gente chama a bruxa, que dá um jeito de resolver de outro jeito mais sutil. Acende uma vela, faz uma oração, vira para Meca, canta Hare Krishna, né, vai domingo na missa, vai na mulher que benze, acende uma vela, acende um incenso. Você usa o mundo, a sua caminho espiritual, o seu caminho, né, de desenvolvimento do invisível atuando na sua vida visível. Ela é ótima nisso. Invocar a bruxa também ajuda a gente a desenvolver nossas habilidades, né, mágicas, nossa habilidade de magos e bruxas, né? Próximo servidor que saiu, o santo. O santo, ele nos apresenta todas as outras cartas, ele é o processo iniciático nesse oráculo e nessas cartas e nessa capacidade de fazer magia. E o santo, ele diz assim que tem um padroeiro, tem alguém que intervém por nós, reza por nós, chama um especialista no assunto. Tem santo, né, para cuidar disso, santo para cuidar daquilo, e diz assim, você está tentando resolver assuntos na sua vida quando tem gente mais especializada para resolver, né? Entrega na mão de quem sabe para resolver isso para você, né? Rogai por nós, intercedei por nós, é a presença do santo, né? Quando invocado ou quando ele aparece num jogo. Quando aparece no jogo, os enamorados. Fala
que você pode, né, se associar de coração a coração bem com as pessoas que estão à sua volta. Que meu coração entenda do outro e que o coração do outro entenda o meu. E que a gente possa ter uma ótima relação. Esse oráculo, né, e essa forma de fazer magia através dos sigilos foi criado pelo Tommy Kelly, né, que é o autor dos 40 servidores. Tanto do livro, que tem muitas explicações, mantras, números, cores, invocações, né, orações para todas as cartas, como do oráculo dos 40 servidores. É um dos meus amigos encantados que participam comigo das consultas que eu ofereço. Grato por ter a oportunidade de apresentar esse instrumento para vocês. Agora eu vou pedir para vocês pensarem servidor 1, 2 ou 3, né? Para você receber um conselho. Se você pensou no servidor 1 para você, ou 2 ou 3. Se você pensou no 1, para você saiu o mensageiro, que a boa palavra seja disseminada, que possa chegar para lá a informação e chegar para cá a compreensão de tudo que estão querendo me dizer. Se você pensou 2, saiu, né, o contemplador, né? Senta, medita, silencia, observa dentro de você, descubra mais sobre si mesmo, né? E se você pensou o servidor 3, o conselho para você foi o doador. Tua vida está pronta para viver milagres, né? Você já deu bastante, está na hora de receber como resultado, tomar posse e receber como resultado de tudo que você fez até aqui. Gratíssimo pela oportunidade e até a próxima.